Nesta madrugada, vamos abrir no livro de Yohanan, segundo João, ou João, como muitos conhecem, capítulo 7. Então, o que diz? Yeshua ensina o povo na festa de Sukkot. Sukkot é conhecido como tabernáculo. E também envolve discussão sobre a messianidade de Yeshua. A messianidade é o termo que? Messias, Mashiach. Mashiach quer dizer ungido, segundo a cultura da Bíblia de Israel. Então o que acontece? Essa semana nós estamos também em Sukkot, certo? São 7 dias de festividade. E existe também um ponto importante no 8º dia. Isso segundo a Torá, tá? Mas isso envolve um significado nessa história. Mas o foco principal aqui é a forma como tratavam Yeshua, o verbo que se fez carne, naquele tempo, há 2000 anos. Então vejam, depois dessas coisas, a partir do versículo 1, estavam andando na Galiléia, pois não queriam andar em Yehudá, já que os moradores de Yehudá procuravam matá-lo. Estava próximo a festa de Sukkot dos moradores de Yehudá. E seus irmãos disseram a Yeshua: aparte-se daqui e vá para Yehudá, para que seus talmidim, ou alunos, aprendizes, vejam as obras que você faz. Porque não há homem que faça qualquer coisa em segredo, desejando torná-la aberta. Se você faz essas coisas, mostre ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos acreditavam em Yeshua. Disse Yeshua, Jesus: o meu tempo até agora não chegou, mas o seu tempo a todo momento está pronto. O mundo não é capaz de odiá-los, mas me odeia porque eu testemunho contra ele que suas obras são más. Subam até esta festa. Eu não subirei agora a esta festa, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Ele disse essas palavras e permaneceu na Gálade. E depois que seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu também, não abertamente, mas de forma secreta. E os moradores de Yehudá procuravam na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão por causa dele, porque havia os que diziam: ele é bom, e outros diziam: não, pelo contrário, ele engana o povo. Mas nenhum homem falava abertamente sobre ele, por medo dos moradores de Yehudá. Então veja que existia rixas de acreditar nele. Isso já dentro da própria família. E nisso se cumpre o que também? Por exemplo, que um profeta não é honrado, conhecido na sua própria terra. E você vê palavras muito verdadeiras nisso, claro. Por quê? Porque você vê que os profetas, quando eram mandados a Israel, eles eram perseguidos dentro do próprio Israel. Você vê Isaías, eles pagaram alto preço, eles viram a glória de Deus, mas na sociedade, na vida prática, eram tratados de tal forma. Mas se você olhar todos os testemunhos deles de vida, é incomparável. Eles tiveram experiências únicas e de honra dentro de Deus. Porque você vê, por exemplo, o fato de Isaías ali. Isaías foi arrebatado e se viu na glória de Deus. Você vê todo o enredo dos querubins, tá bom? Você vê, como eu disse, que Deus ele possui uma espécie de forma, a sofra é algo que não é definitivo até, porque você vê que Deus desce em nuvem para falar com Moisés, de forma figurativa você vê falando que Deus ele tirou o povo de Israel com o seu braço forte. Você vê, pronto, a área, por exemplo, do querubim, no episódio de Isaías, Deus estava sentado no seu trono de glória e os querubins o que? Sobre a sua face, por exemplo. Mas porque Deus é divino, e você vê a Bíblia escrevendo dessas maneiras. Então entenda,
o fato de Yeshua. Ele não era reconhecido, mas também analisa o seguinte, que Yeshua veio fazer parte dele. Então os que creram. Então o que nós aprendemos com isso? Que nós não agradamos a todos, tá? Nós damos nosso testemunho na terra. O ser humano se dá o testemunho na terra do seu chamado, da sua vida, mas ele não busca agradar a todos. Você não vai ver profeta desde a antiguidade agradando a todos. Eles davam uma mensagem de Deus que quer quem se conformasse, né, com que ele se voltasse para Deus para arrependimento seria salvo, e quem não se arrependeu, há condenação. E você vê Jesus falar isso. Ele não falou abertamente, mas a realidade é essa. Aqueles que creem, não importa quem crê e quem não crê. No sentido de que quem não crê já está condenado. É o que fala a Bíblia. Já está se condenando, buscando, né, um caminho de condenação. E quem crê será salvo. Mas crê é o quê? Buscando fazer obras de justiça na terra. Tá certo? Então, não queira agradar a todo mundo. Jamais. Pare com a ideia de querer agradar a todos. Porque você não vai poder agradar a todos nessa terra. Pode ter certeza. Então, entenda isso. Que é assim que funciona desde os tempos de Israel. A gente não tem que agradar a todo mundo. Tá? Então, tome muito cuidado, né, com essas ideias de querer ser amigo de todos. Você não vai poder agradar a todos. Os profetas andavam sozinhos na terra de Israel. E não estamos falando de ser antissocial, não tem nada a ver. Estamos falando de pregar e levar a mensagem de Deus, que Deus ele dá ao homem para as nações, para os povos da terra. Então não existe meio termo, tá? Nesse sentido, de enviar a palavra de Deus para a terra, você não pode distorcer, não se distorce o que Deus enviou para a terra, de mensagem. Então reflita sobre o capítulo 7, sobre essa situação que até o próprio Messias teve que passar para provar que nós não temos que agradar a todos.